Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, tomaram um cafezinho, né? Vamos lá começar a nossa palestra aqui. Hoje vamos falar sobre conselhos, né? Tema livre, mais ou menos, né? Eu trouxe para vocês algumas reflexões mesmo, para vocês pensarem, né? Não tem nada muito estruturado, mas eu acho que valem os pontos que eu estou trazendo aqui para a gente pensar no nosso sistema, né? Meu nome é Éder. Eu sou atuário por formação, mestrado de administração pela FGV, atuo hoje como conselheiro em fundos de pensão, né? Já tenho muitos anos aí no sistema, comecei em 87 aqui em São Paulo e hoje estou atuando bastante junto com conselhos, né? Então vamos lá, vamos ver se passa aqui. Passa. Bom, olha só que interessante, né? Desde o voo do 14 bis até o primeiro passo do homem na Lua, se passaram 63 anos, que foi em 69, né? Meu pai me acordou, eu tinha 7 anos para ver na televisão o homem pisando na Lua. E de lá, de 69 para cá, já se foram outros 53 anos, né? Então houve uma mudança fenomenal, né, nesses últimos anos, e hoje a gente está passando por mais mudança ainda com a chegada da economia digital. Então a gente tem uma governança ainda nos fundos de pensão, isso vale para organizações também, as próprias empresas, conselhos de empresas e conselhos de fundo de pensão, não só aqui no Brasil, né, no Reino Unido também. Estamos precisando de novas ideias, de novos modelos de governança, né? Isso está muito em discussão no mundo todo. E aqui no Brasil não é diferente, né? A gente teve muita evolução ao longo desses anos. Quando veio a nova lei lá em 2001, a 109 e a 108, a gente teve o participante colocando seus representantes nos conselhos, que antes não havia, né? Hoje temos a profissionalização dos conselhos, com certificação sendo exigida aqui na Inglaterra, em vários lugares se exige certificação para sentar na cadeira de conselho, né? Mas a gente tem que mudar um pouco, né? Tem que acelerar isso. A gente está vendo planos família no Brasil, né? Estamos vendo agora planos instituidores corporativos, estamos vendo planos de estados e municípios entrando em fundos de pensão, mas a gente não vê uma evolução tão rápida nos conselhos, na governança dos conselhos. A gente precisa acelerar um pouco essa representação dos conselhos, a própria estrutura, os processos e a dinâmica dos conselhos precisam avançar mais e mais rapidamente, né? Então aqui estou trazendo para vocês 9 pontos, né, só para o pessoal que tem toque ficar chateado, né, porque não são 10 pontos, então são 9 pontos, para a gente poder discutir com vocês depois, se sobrar um tempinho. Primeira coisa é a questão da eficácia, né? Não adianta a gente ter um conselho com um monte de celebridade, né? A gente pode botar o Malan, o Maílson, um monte de celebridade no conselho, se esse conselho não for eficaz. Não adianta ter pessoas com conhecimento, pessoas muito experientes e capacitadas, se o conselho não agregar valor para a organização. O que a gente quer é que o conselho seja eficaz, né? Então hoje existe uma pressão muito grande em cima da figura do conselheiro, né? Lá no Reino Unido eles dizem que até o elo fraco da cadeia de valor dos fundos de pensão hoje está nos conselhos lá no Reino Unido. Não sei se a gente poderia afirmar a mesma coisa no Brasil, mas vale a crítica deles lá também, né? E eles estão falando muito em elevar o padrão, né, dessa profissionalização, né? Então hoje a gente precisa identificar não só as áreas de conhecimento dos conselheiros, né? Quando a gente vai selecionar um conselheiro, a gente quer saber se ele tem experiência em investimentos, em atuária, né? Em comunicação, com previdência e tal. Só que a gente não vê o que o americano chama de soft skill, né? São outras capacitações que estão ali, né? Que é pensamento crítico, né? Esse conselheiro, ele tem um bom relacionamento interpessoal, né? Porque você, quando atua em conselho, você atua num colegiado, né? O que vale é a opinião do colegiado. Então, ele tem esse perfil de atuar em colegiados, de trabalhar em grupo, ele tem visão estratégica. Então, a gente, quando seleciona um conselheiro hoje, a gente não deveria apenas estar olhando a experiência da área de atuação dele. A gente deveria estar olhando essas outras questões que são importantíssimas para a dinâmica das reuniões de um conselho, né? E hoje, o que eu percebo, né, eu dou aula lá no curso de certificação da Uniabrap, para certificar novos conselheiros. O que eu percebo é que tem duas grandes dificuldades quando a gente fala de conselheiro de fundo de pensão. Uma, aqui em vermelhinho ali no slide, né, é a dificuldade de transição de um papel executivo para um papel não executivo, né?
A gente vem de atuação nas empresas, a gente fazia gestão de algumas áreas, né? Quando você chega no conselho, você vem da operação, você vem da gestão, da administração da empresa. Só que quando você senta na cadeira do conselho, você não vai fazer gestão, não vai fazer operação mais, você vai supervisionar quem faz a gestão. Quem faz a gestão é a diretoria executiva, o nome diz executiva, ele que executa, ele que operacionaliza, administra. O conselheiro não tem que fazer microgestão da diretoria, não tem que dizer como vai ser feita a coisa ali no dia a dia, né? Ele tem que supervisionar essa gestão. E isso é uma grande dificuldade que eu vejo dos conselheiros de fundo de pensão, né? E isso atrapalha muito, porque eu sempre digo, né, na crise que houve em 2001, quem é mais velhinho como eu deve lembrar, da WorldCom, empresas americanas, né, que tiveram problemas de governança, o conselho estava junto com a diretoria fazendo lá a operação. Então, quer dizer, quem que supervisiona o conselho se o conselho está fazendo a gestão? Então não pode ser uma boa governança, a gente tem que ter isso em mente, né? É um grande desafio que eu vejo hoje. O outro é a questão do dever fiduciário do conselheiro com o fundo de pensão, não apenas com a parte que o nomeou, né? Tem o conselheiro que é indicado pela patrocinadora, beleza, ele vai lá defender os interesses da patrocinadora, é legítimo. O conselheiro eleito pelos participantes vai lá defender os interesses dos participantes, também é legítimo. E esses interesses nem sempre são convergentes, e muitas vezes são divergentes. Só que no final das contas, esse negócio tem que convergir. E você tem que olhar o melhor interesse, não daquela parte que te nomeou, nem a patrocinadora sozinha, nem os participantes. Você tem que olhar o melhor interesse do fundo de pensão. E há uma grande dificuldade nessa questão. Ou o cara está lá representando o patrocinador e puxa demais para um lado, ou o cara é representante de participante e puxa demais para o outro. Então tem que ter um pouco de equilíbrio nessa história, né? Essa é uma dificuldade que eu vejo aí. Tá? Bom, segundo ponto, né? Vamos lá. Tem um tempinho ali, tá? Bom, segundo ponto, avaliação, né? Isso está muito em voga hoje lá fora e aqui também no Brasil. Avaliação de conselho, avaliação de conselheiro, na verdade, é a avaliação da governança do órgão. Então, isso daqui é um pouco do que acontece lá no Reino Unido, né, que eu trouxe para vocês. Eles estão incentivando uma visão da governança do conselho como algo vivo, que está permanentemente sendo olhado, revisado, né, e alterado para se melhorar. Então, eles estão dizendo, olha, vamos fazer uma avaliação anual da eficácia da governança do Conselho, né, do sistema de governança, né, e a cada 3 anos a gente vai fazer uma análise mais criteriosa de alguns aspectos dessa governança. Nessa avaliação anual, lá na Inglaterra, no Reino Unido, quem assina é o presidente do Conselho, faz uma avaliação, como é que está a governança, o sistema de governança do Conselho, ele assina e fica à disposição do órgão de fiscalização lá. E a cada 3 anos revisa o funcionamento do colegiado, o colegiado está funcionando direitinho, a estrutura está ok, né? A estrutura de funcionamento, tanto de secretariado, de comitês, etc., a estrutura que está em torno da governança do Conselho, as questões dos investimentos, que são um dos principais itens de governança de fundo de pensão, né? De conselheiro, né? A comunicação com os participantes, os relatórios que são publicados, eles levam para o participante as informações corretas, estão levando as informações nesse sistema de governança corretamente, as políticas e procedimentos do Conselho estão funcionando? Se estão funcionando, por que estão funcionando? Tudo isso tem que ser lá documentado nessa avaliação, né, e colocado à disposição dos órgãos de governo e dos participantes, né. Um exemplo dessa revisão do item de funcionamento do colegiado, né. O colegiado está cumprindo o papel dele? O processo decisório está funcionando a contento? Né? Há conhecimento dos conselheiros em relação aos aspectos de previdência envolvidos no fundo de pensão? A solução de disputas, né, para você se declarar impedido e tal, todas essas normas estão funcionando direitinho, está olhando a sustentabilidade de longo prazo do fundo de pensão, tudo isso tem a ver com governança. Então, está se incentivando muito a avaliação hoje do colegiado, basicamente por causa da questão da governança. Lá fora isso já é muito comum, aqui está começando. Né? Terceiro ponto, vamos ver, 11 minutos, estamos indo, tem que ir rápido aqui. Eu sempre digo diversidade, insisto muito nisso, né? Diversidade, a gente não tem nos fundos de pensão nenhuma política para privilegiar a igualdade de gênero nos conselhos e diversidade em geral, né? Quando a gente fala diversidade é igualdade de gênero, mas tem também outros tipos de diversidade. A gente tem que trazer pessoas que tenham uma visão diferente da nossa para dentro do conselho e a gente não tem política para isso, precisaria ter, tá certo? Faltam novas ideias dentro dos conselhos. Todo mundo na mesma empresa, 20, 30 anos, trabalhando no mesmo setor, com a mesma origem, todo mundo pensa da mesma forma. Então a gente precisa trazer essa diversidade para dentro do colegiado, porque só se avança quando tem um cara que pensa diferente e provoca a gente.
Tá? Então, eu acho que está faltando um pouco de diversidade e ter política para isso, senão não vai acontecer. Tá? O quarto ponto, né? Tempo voa, hein? Vamos lá. Bom, aí eu trago um pouco da questão do conselheiro profissional, né, que hoje no Brasil está começando já a ser adotado por alguns fundos de pensão. Trazer um cara de fora, um conselheiro para fora, para atuar no conselho. Né? Isso surgiu, esse conselheiro profissional, conselheiro independente, surgiu nos Estados Unidos, lá, que é a meca da governança, né? Porque nas empresas de capital aberto que tinham ação em bolsa, os acionistas têm direito a nomear X conselheiros, dependendo da participação que eles têm na empresa. Nomeava o conselheiro, aí quando o conselheiro votava contra os interesses do acionista que nomeou, o que acontecia? O acionista trocava o conselheiro. Mas o conselheiro não tem que defender o interesse do acionista que nomeou ele, tem que defender o interesse da empresa. A mesma coisa que a gente fala do fundo de pensão. O conselheiro tem que defender o interesse do fundo de pensão, não só da parte que nomeou ele. Aí os americanos viram que não estava dando certo, falaram, vamos fazer o seguinte, acordo de acionista, a gente contrata um conselheiro no mercado profissional, vai sentar aqui, e ele não está defendendo nenhum acionista individualmente. Ele está defendendo o interesse da empresa e todo mundo concordou, todos os acionistas concordaram para botar o cara lá para fazer isso, defender o interesse do fundo de pensão. Então foi aí que surgiu o conselheiro independente, né, o conselheiro profissional. E isso está começando a chegar nos fundos de pensão, porque essa turma traz uma nova visão. Eles trazem experiência de mercado, eles trazem como funciona em outros fundos de pensão para dentro das decisões daquele colegiado. Não precisa ser todo mundo independente nem profissional, você tendo um ou dois já muda a dinâmica, e eu sei porque eu fui conselheiro profissional junto com o Sérgio Nabas, lá da Vivest, nós fomos na Enerprev. E funciona de forma muito interessante. Então eu defendo muito isso. E aí, claro, a contratação, né, que é o quinto ponto aqui, a contratação desse profissional, né, você tem que tomar alguns cuidados quando você for contratar, né? Essa frase de Einstein que diz aí, o objetivo da física não é tornar mais fácil explicar o universo, né? Ele é tornar mais fácil explicar o universo, não tornar o universo mais simples. Né? A mesma coisa do conselheiro profissional, ele vem para ajudar, ele não vai resolver todos os problemas. Mas quando for contratar um profissional, você tem que ver, bom, esse cara, ele pensa estrategicamente sobre o fundo de pensão. O cara pode conhecer muito de previdência, mas ele vai agregar valor para o meu setor elétrico, ou sei lá, qualquer outro setor onde o fundo de pensão atua. Ele tem familiaridade com os problemas que a gente tem aqui. Enfim, não é só olhar a independência, nem o conhecimento desse cara. É trazer ele, mas sabendo que ele vai agregar valor para o seu fundo de pensão especificamente, tá? Isso é importante porque eu sempre cito um caso foi o Lehman Brothers, né? Quando quebrou lá na crise de 2008, o cara que era o conselheiro que coordenava, presidia o comitê de risco, o cara ele era independente, né? Porque ele veio de fora do Lehman Brothers, mas o cara era CEO de um museu. Quer dizer, não conhecia nada de sistema financeiro, né? E o cara era o presidente do comitê de risco do Lehman Brothers. Então você tem que ver essas questões também de conhecimento. Bom, vamos avançar, sexto ponto. Estamos indo, 7 minutinhos. Aí eu trago uma lista, né? Não vou passar por todos eles, mas dos comportamentos dos conselheiros que a gente espera que aconteçam nos colegiados. Né? E aí tem, claro, integridade, um monte de coisa, mas assim, tem que ter comprometimento e vontade de agir. Não vai entrar lá na reunião mudo e sair calado. Né? Tem que participar, né? Tem que participar da equipe. Né? Se vocês perceberem, conselheiro, quando é remunerado em empresa de capital aberto, é a mesma remuneração para todos. Não tem conselheiro que recebe mais porque performa melhor. Todos eles recebem a mesma remuneração nos conselhos, porque todos são iguais, têm os mesmos riscos e são considerados um colegiado. Você tem que atuar em colegiado. E a outra dificuldade, né? Quando você é gestor, você tem um chefe. Todo mundo tem um chefe, né? Até o Jô Soares tinha um personagem que falou, eu quero falar com o chefe, né? Todo mundo tem um chefe. Mas conselheiro não tem, quando o cara é diretor-presidente, ele não tem o chefe, ele se reporta para o colegiado, né? E o colegiado tem que se entender como colegiado, não como individual ali, tomando decisão sozinho, né? O sétimo ponto, para provocar mais discussão, são os comportamentos que são valorizados, né? Tem vários aí que ficam, o material vai ficar à disposição de vocês, mas eu vou chamar a atenção para um ou dois aqui, que é a questão de controlar o tempo, né? Você tem que controlar o tempo. Eu tenho visto em muitos colegiados, aquele conselheiro que pega o microfone não solta mais. Né? E tem que esquecer, ele não esquece que os outros também têm tanto direito a falar quanto ele, né? Não pode monopolizar a palavra. E fica deselegante o presidente do conselho cortar a palavra do camarada, né? Então a gente tem que ter esse mancol, né? Se o cara é que nem o Éder que fala demais, você tem que ter um corta-voz, né? É que nem, quando eu morrer são dois cachorros, um para o corpo, outro para a língua, né, Cida? Então, assim, o conselheiro tem que falar, mas também não pode esquecer que tem os outros lá que vão falar também, né? Então eu chamo a atenção para esse. Tem os outros aí, né? Ele tem que
O dever fiduciário deles é defender o interesse da organização, como eu coloquei ali anteriormente, né? Isso é muito importante. Aí, chegando aqui no penúltimo ponto, né? Pô, em 30 minutos para provocar discussão é pouco tempo. Essa questão da função de gestão de risco, né? Eu acho que a gente se concentra muito, né? A Resolução 13 trouxe a questão da avaliação permanente, monitoramento dos riscos, mas a gente olha muito os riscos tradicionais, riscos dos investimentos, risco de contraparte, hoje em dia até risco de imagem, mas ninguém olha o risco de longo prazo e sustentabilidade dos fundos de pensão, né? A gente sempre toma a decisão, há uma certa tendência dos conselheiros que representam participantes defender o interesse do plano BD fechado, do plano que ele está, e esquecer que tem outros planos e também que tem o participante que vem no futuro, né? Eu tenho que olhar as decisões não só olhando o passado e o presente, olhando o futuro também. Isso vale para o cara da patrocinadora, viu? Não estou metendo pau em conselheiro que representa participante, não, porque tem muita gente de patrocinadora que o cara senta lá, defende arraigadamente o interesse da empresa, e no dia seguinte ele é mandado embora, né? Então tem que também olhar o cara da empresa, não pode só olhar o interesse da empresa, né? Tem que olhar o interesse. E o conselheiro profissional é bom porque ele defende o interesse do fundo de pensão, né? Porque ele nomeou, não foi patrocinador nem participante que nomeou o cara, então ele é o fiel da balança ali, né? Ele ajuda nesses interesses conflitantes. Bom, aí eu vou deixar para vocês, é uma coisa interessante, a dinâmica das reuniões depende muito das pessoas, né, que estão lá e da forma como eles participam da tomada de decisão. Então, é interessante esse item número 1 ali, né, para você buscar consenso na hora que você está discutindo um assunto mais polêmico, né, mas tem muita gente que foca no aspecto humano, né? O conselheiro está falando um negócio, você foca na pessoa do conselheiro, não no interesse que ele está defendendo. Isso é ruim, porque você acaba personalizando a posição do conselheiro. Então, é uma forma de você se afastar para facilitar a tomar decisões, é não olhar a pessoa ali que está falando sobre o assunto, é olhar o assunto que a pessoa está falando, né? Não personalizar as discussões. A segunda ali é defender interesses, não defender posição, porque quando as pessoas têm posição, elas dificilmente mudam de posição. Você está defendendo um interesse, você não está defendendo a sua posição ali. Então, é outra questão para levar em conta quando estiver discutindo no conselho os assuntos, né? E as estratégias ali, expandir o bolo e fatiar o bolo, né? Expandir o bolo, tentar dar um exemplo, né? Você vai distribuir superávit. Pô, não pode ser só para a empresa, nem só para os participantes. Você tem que abrir, aumentar o bolo e dividir para todas as partes com algum critério, né, para você atender todas as partes ali. É um exemplo bobo qualquer, mas o que está em voga nesse item aí é que às vezes você está discutindo o assunto e se você expandir a solução, talvez fique mais fácil você chegar num consenso. Tá? E fatiar é o contrário. Às vezes você precisa fatiar o assunto em outros pedacinhos menores para facilitar a chegada de um bom termo, né? Então é isso, gente. Eu acho que são esses pontos aqui, né? Fazendo meu comercial, né? Eu faço esse curso, esse módulo lá da ABRAP do curso de certificação de conselheiro, baseado nesse livro que eu escrevi, que eu ia lançar lá em março, abril de 2020, se não me engano, quando veio a pandemia, fechou tudo, não consegui lançar, né? Então tá lá, muito do que eu trago aqui são pontos que eu abordo lá no livro. Quem tiver interesse, o livro está lá, tem o QR Code aí na loja virtual da editora, tá? Então agradeço vocês e a gente podia partir para as perguntas, né? Vamos ver aqui. Tá. Mauro Mota Figueira. Poderia comentar sobre os desafios para implementar tal avaliação e algumas sugestões para implementação? Uma avaliação de conselheiros. Obrigado, Mauro. Bom, avaliação, olha, tem várias formas de fazer, né? Quando começou isso lá nas empresas de capital aberto, começou com autoavaliação. O conselheiro ele fazia uma avaliação do desempenho dele mesmo. Cada um fazia, jogava isso no relatório, pronto, não precisava nem identificar, mas estava lá uma avaliação do colegiado. É uma forma de fazer a autoavaliação. Eu acho que talvez mais eficaz é você ter um roteiro, né? Você ter pontos que você está avaliando. Mas aí você teria que construir junto com o colegiado. Vamos lá, o que é interessante a gente ter nessa avaliação? E aí fazer um questionário que o conselheiro vai responder. E ele pode até agregar a autoavaliação a esses itens já pré-definidos que vão ser avaliados. É uma forma de fazer. Tá? Não tem receita de bolo, porque cada colegiado tem uma realidade, né? Mas eu acho que é importante dar um passo, começar a investigar, pesquisar, googar, como diz a garotada hoje, né? Tem muita coisa aí na internet, é incrível o que você acha na internet, só não encontra dinheiro, mas daqui a pouco vai encontrar, porque vai ser virtual também o dinheiro, né? Então,
É isso aí. Outra pergunta aqui, temos uns segundos ali. Éder, esse aqui é do Júlio Nunes. Como fica a indicação de conselheiro no caso de retirada de patrocínio, no caso de entidade fechada de previdência, sob a égide da Lei 108? Aí eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta do Júlio, mas quando você está fazendo uma retirada de patrocínio e você tem um representante no conselho, claro que se a patrocinadora está saindo, né, o conselheiro vai perder o ponto de vista de defesa daquela patrocinadora que nomeou, mas lembrem que eu disse que ele está lá para defender o interesse do fundo, né? Não da patrocinadora especificamente. Eu acho que nesse caso ele cumpre o mandato dele, depois ele sai. Eu não sei se foi isso que o Júlio perguntou, mas eu responderia assim, tá? Gente, eu acho que a gente está cutting close, 0, chegamos aqui. Tem mais uma? Dá tempo? Ah, olha lá, aqui está no 0, hein? Depois vai me puxar a orelha. É a Marília Gambi? É? Qual o perfil ideal de um conselheiro independente? Bom, olha, assim, ó, alto, usa óculos, tô brincando. Acho que o perfil tem que ser uma pessoa que conheça, que esteja 20, 30 anos nesse setor, que tenha experiência, que tenha a cabeça aberta, que tenha uma visão de mundo diferente da sua, preferencialmente, né? E, enfim, que possa agregar valor, né? Eu acho que na hora de selecionar, o ideal, inclusive, nem é selecionar internamente. Pega uma empresa de headhunter e pede ajuda para selecionar um cara. Você tem que botar o perfil dele, com conhecimento dos aspectos de previdência, experiência no setor, independência, né, acima de tudo. E aquilo que eu botei no slide lá, o cara vai ter coragem de confrontar todo o colegiado se ele tiver uma opinião diferente? Esse cara eu quero. Não quero o cara que diga amém quando todo mundo está dizendo amém. Eu quero um cara que agregue valor. Então, o perfil é mais ou menos esse. Eu quero um cara que discorde mesmo. Porque para concordar não preciso, já tem dos que estão lá. Então, o perfil é mais ou menos esse aí. Tá? Mas, gente, em 30 minutos eu acho que é o máximo que dá para a gente provocar de discussão. Mas fico à disposição aí de vocês depois. A gente tem os meus contatos aí. Agradeço muito aí o tempo de vocês. Tá bom? Para não atrasar a próxima. Muito obrigado.